Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio. Fala galera, Gustavo Dias, professor de Química, você já conhece. A gente continua nessa viagem aí, ó, das propriedades coligativas, que nós vimos vários vídeos detalhados para você que quer estudar, que quer entender o que é propriedade coligativa. Hoje a gente vai ver pressão osmótica, que é a pressão ligado à osmose. Osmose é muito legal porque os alunos eles já vêm com conhecimento prévio, eles já sabem o que é osmose lá na biologia, que é a passagem de água, passagem de solvente, né, do meio mais para o meio menos. Né? Basicamente é isso. Então, por exemplo, se eu vou fazer aqui uma experiênciazinha, eu vou colocar aqui no meio uma membrana, né? Essa membrana eu vou chamar ela de semi-permeável, tá? Professor, por que membrana semi-permeável? Porque permite a passagem do solvente e não do soluto, tá? Por isso que é semi-permeável. Bom, desse lado eu vou colocar uma solução mais diluída, tá? Vou colocar ela mais diluída, ou seja, com uma quantidade de água maior. Não necessariamente só água. Eu vou colocar as duas vai ser soluções. Aqui eu vou colocar mais diluída, ou também chamada de menos concentrada. Também é a mesma coisa, mais diluída, menos concentrada. Um é a mesma coisa do outro. Ou na biologia aí é o meio hipotônico. O outro aqui, consequentemente, eu vou colocar menos diluído, ok? Ou mais concentrado. E aqui a gente chama de meio hipertônico, ok? Então, o que é a osmose? A osmose é a passagem de água. Passagem de água do meio hipotônico para o meio hipotônico. É a passagem de água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. É a passagem de água do mais diluído para o menos diluído. É a mesma coisa, tá? Através de uma membrana semipermeável. Bom, isso aqui, a água naturalmente faz isso. Isso na biologia você vê que quando você tempera, por exemplo, uma carne com sal, coloca bastante sal, você vai ver que ela produz água, assim com verdura. Você pega em um alface, você pega em um tomate e coloca sal, vocês vão ver que elas liberam água. Por quê? Porque quando você colocou sal, então, por exemplo, vou colocar aqui, está aqui um pedaço de carne. Quando eu coloco sal no meio externo, o que significa? Que o meio externo ele ficou mais concentrado do que o meio interno da água, né? Quando você compra a carne e deixa lá, ela não vai perder água, porque as pressões tanto internas quanto externas são iguais. Então não vai ter osmose. Mas quando você coloca água, você altera. E esse negócio de alterar é a propriedade coligativa, né? Então quando você coloca sal no meio externo, aí o meio externo ele fica, ó, vamos colocar aqui, ó, meio externo, ele fica mais concentrado. E o meio interno, ele fica menos concentrado. E qual que é a logística aí? Ele vai passar do mais concentrado, menos concentrado aliás, para o mais concentrado. Então, a carne, ela vai começar a perder água, porque o meio externo ficou mais concentrado. Então ela começa a perder água, assim com alface, assim com tomate, verdura, carne em geral, ok? Quando você pega um bacalhau e compra ele, e você vê que ele está salgado, qual a certeza que você tem? Que o bacalhau está totalmente desidratado.
Ele está bem seco interno. Por quê? Porque quando ele foi colocado água, ele perdeu, com sal aliás, quando ele foi salgado, ele perdeu o máximo de água que ele pôde. Né? Então isso acontece naturalmente. Uma ameixa seca, né? Ou uma uva passa, que a uva passa também ela é seca, e coloca no copo d'água, em um dia, 2 dias elas vão estar o triplo, 4 vezes o tamanho e bem inchada. E quando você pega e espreme a uva ou a ameixa, você vê que sai água. Por quê? Porque quando você colocou no meio onde tem água, o que aconteceu? O meio onde tem água ficou menos concentrado do que o meio interno. Então teve passagem de água do meio externo para o meio interno. Ela ficou inchada. Na biologia a gente fala que ela ficou túrgida. E a gente está falando aí, ó, de carnes, a gente está falando de células, verduras de células, fruta de células. E as células têm a membrana. E a membrana plasmática, ela é uma membrana semi-permeável. Quando você pega a célula, onde você tem o núcleo, o citoplasma e a membrana ela é semi-permeável, ou seja, ela permite a passagem livre da água, mas não permite a passagem de sais minerais, soluto, em geral. Aí, se tiver passagem, aí já é a célula que vai fazer, né? Mas a água, ela tem a passagem livre, ok? Então, quando a ameixa ela fica inchadona, ela era pequenininha e ficou inchadona, que entrada de água, ela ficou túrgida, certo? A mesma coisa que você pegar uma cenoura, pega uma cenoura e coloca numa salmoura, ou seja, numa água com bastante sal. Mexe bastante para o sal dissolver todinho e coloca lá. Em 2 dias você vai ver que ela vai estar murcha, feia, toda enrugada. Sabe por que ela ficou toda murcha e enrugada? Por quê? Porque quando você colocou a cenoura nesse meio salgado, o que aconteceu? Lá dentro da cenoura ela ficou o quê? Mais diluída, ela ficou menos concentrada que o meio externo. Então ela começou a perder água. Tá? Ela começa a perder água. Então ela ficou desidratada. Ok? Então essa é a osmose, que ocorre naturalmente, né? Em qualquer célula ou em qualquer equipamento que você colocar uma membrana, onde essa passagem ocorre livre. Agora, como vai passar a água aqui, o que vai acontecer? Aqui vai subir o nível da água. Né? Logicamente sobe o nível da água, exercendo aqui uma pressão maior. Então, depois de um certo tempo, eu vou chamar aqui, ó, de pressão 1, pressão 2. A pressão 1 ela vai ser maior do que a pressão 2. Por quê? Porque na pressão 1 a pressão 1 está vindo uma quantidade louca de água, muita água. E quanto mais água vir, maior vai ser a pressão. Então P1 vai ser maior que o P2 depois do experimento acabar. Aí vai chegar um momento que aqui cessa, porque não vai ter água mais, né? E aqui vai estar com bastante água, ok? Então isso é a osmose. Agora, o que é a pressão osmótica? É a pressão da osmose. Como assim? Como que a gente calcula essa pressão osmótica? Vamos definir? Pressão osmótica é a pressão que eu vou exercer para ser contra a osmose. Por exemplo, aqui tem essa pressão. A pressão ela está vindo aqui de dentro para fora. Porque a água está vindo aqui e ela está subindo. Então tá tendo uma pressão. E essa pressão está vindo por causa da osmose. E eu não quero que a osmose ocorra. Eu quero fazer uma pressão contrária. E para eu fazer uma pressão contrária, é lógico que eu tenho que fazer no mínimo a pressão igual a que está subindo. Vamos supor que o que ela está subindo aqui seja esse P1 aqui que eu falei antes. Então tá aqui, ó, ela está subindo com a pressão P1. Para eu colocar uma pressão
para que não ocorra osmose, ou seja, eu vou colocar uma pressão para voltar, ou seja, a água vai voltar. Então tem que colocar uma pressão onde ela tem que ser igual à pressão P1, no mínimo igual, para não subir mais, no mínimo, mas tem que ser superior, porque quando eu coloco uma pressão superior, ela desce. Essa pressão superior aqui, ó, que é a pressão osmótica, eu vou chamar ela de π. Eu represento pela letra π. Então, pressão osmótica, eu represento pela letra π, ok? Então, o que é a pressão osmótica? É a pressão que eu exerço contra a osmose. Então, a osmose está vindo do lado esquerdo para o lado direito. Então, vou aplicar a pressão aqui, ok? Por exemplo, qualquer substância tem pressão? Sim. Qualquer substância tem pressão e as pressões são altas. Por exemplo, a pressão dentro da água de raiz de planta, ela é quase 50 atm, pressão altíssima. Por quê? Porque a pressão tem que ser alta para poder que a água percorra em toda a árvore, toda a planta. Então ela precisa de uma pressão altíssima. A pressão da água do mar, por exemplo, é 30 atm, ok? Agora, o que significa isso? Nós vamos ver isso aí. O importante aqui é, beleza, π é a pressão osmótica, e pressão osmótica é a pressão que faz contra a osmose, para impedir a osmose, para impedir que, e aqui fica o que? Mais diluído, porque à medida que a água vai vindo aqui, vai ficando mais diluído. Então é a pressão que eu vou atrapalhar a diluição, vou impedir a diluição. Como que eu calculo a pressão osmótica? Pessoal, é pela pressão normal. PV igual a nRT. Esse P eu vou chamar de π. Por que eu vou chamar de π? Porque é mais fácil, né? É mais fácil eu fazer isso. Então fica, ó, se eu chamo aqui π, V é igual a nRT. Então o π é igual a nRT sobre V. Por que eu coloquei o V aqui, ó? Porque número de mol sobre volume é a concentração molar, né? Então, olha aqui, ó, π é igual a nRT. Então tá aqui, ó, onde nós sabemos que π é pressão, atm, aqui é concentração, ou seja, mol por litro, R é a constante universal dos gases, que você não precisa saber o valor, ele sempre vai dar, tá? Mas geralmente é 0,082, mas isso não importa. E a temperatura em graus Kelvin. Isso é importante. Beleza aqui? Certinho? Beleza. Agora, existe uma técnica fenomenal chamada osmose. Olha aqui, ó. Osmose reversa. O que é a osmose reversa? Eu vou fazer que ocorra uma osmose invertida. Por exemplo, eu vou criar essa situação aqui, ó. Criei essa situação. Vou tirar isso aqui, ó. Vamos tirar aqui o caminho da setinha. Vamos cobrir aqui bonitinho. Então tá aí. Então o que acontece? Se eu construir isso aqui, vou apagar isso aqui. Aqui a gente já sabe que é P1. Tá aí, bonitinho. Construí esse equipamento, coloquei a membrana, naturalmente vai ocorrer o que? A passagem de solvente da água do meio hipotônico para o meio hipertônico. Isso todo mundo já sabe, né? Só que eu vou fazer a osmose reversa. Eu vou fazer o que? O contrário. A água, ela vai sair daqui. Poxa, professor, mas eu vou forçar uma situação? Sim. Eu vou forçar uma situação. E como que eu forço uma situação? Colocando uma pressão, que é a pressão osmótica, superior à pressão P1. Por exemplo, a água do mar ela tem uma pressão de 30 atm. Se eu quero dessalinizar o sal, a água do mar, perdão, eu tenho que colocar uma pressão acima de 30 atm. A osmose reversa, o exemplo mais prático dela, não pode esquecer, é a dessalinização, ou seja, retirar o sal da água do mar, tornando ela doce e potável, que isso acontece muito no Oriente Médio, que tem falta de água, ok? Ou seja, aqui seria mais diluído, então seria a água normal, colocar aqui a água doce, água de rio, e aqui seria a água
do mar. Então o que vai acontecer? A água, então, aqui é a água do mar. Então, água do mar. Peguei a água do mar e coloquei aqui. Eu sei que a água do mar, a pressão osmótica é de 30 atm. Então eu vou colocar uma pressão aqui no mínimo 30 atm. Para quê? Para forçar a passagem de água para cá. Então aumentando mais ainda a concentração de água. E aqui eu vou deixar só o sal praticamente. Vai ficar um sal úmido e toda a água vai passar para cá. Aí é lógico que aqui o nível vai aumentar. Olha aqui que bonitinho. E aqui o nível diminui. E o nível vai diminuindo até a passagem total. Essa pressão, por exemplo, em laboratório, ele faz 100 atm. Sabe por que ele faz 100? Porque à medida que a osmose vai passando, vai ficando mais difícil. Porque primeiro já é difícil, porque eu estou fazendo uma coisa forçada. E à medida que vai passando, a pressão vai aumentando ainda. Então eu preciso, jogo 100 atm, porque se essa pressão aqui de 30 aumentar para 40, por que vai aumentando? Porque o fluxo de água vai diminuindo, então eu preciso de colocar uma pressão externa muito forte para superar essa pressão que vai aumentando ao longo do tempo. Então eu já coloco 100 atm, faço a dessalinização da água do mar. A gente vai para uma região que sofre com a seca. No sábado, aqui no Jornal Hoje, a gente mostrou uma reportagem feita no Agreste pernambucano sobre a instalação de um aparelho chamado dessalinizador, que é movido a energia solar. A água dos poços artesianos da região é muito salgada, como acontece em quase todo o estado, e esse aparelho resolve o problema instantaneamente. Hoje, a repórter Mônica Silveira, do Recife, foi até a fábrica do dessalinizador para entender melhor como funciona esse equipamento que poderia ser levado para toda a região de seca. Este dessalinizador instalado em Riacho das Almas tem capacidade para tratar 5.000 litros de água todo dia, o que dá para abastecer cada morador com 20 litros por dia. Os dessalinizadores podem ser preparados para tratar mais ou menos água. O projeto do governo do estado é levar essa solução que está dando certo em Riacho das Almas para outras cidades de Pernambuco. Aqui nessa região do semiárido é um exemplo de utilização sustentável dos recursos naturais. Temos o sol como fonte de energia para retirar a água salgada da terra, a separação entre água doce que vai atender as pessoas. Esta fábrica fica na região metropolitana do Recife e já produziu mais de 1.000 dessalinizadores que estão espalhados pelo interior do Nordeste. Mas com energia do sol, são apenas 2, um em Pernambuco e outro no Maranhão. Olha, este dessalinizador está prontinho. O que é que falta aqui? Somente conectar o equipamento a uma fonte de energia elétrica ou a uma fonte de energia solar. Se a opção for botar placas de energia solar aqui em cima, o preço do equipamento vai duplicar. Mas a conta não termina aí. A economia vem depois. Já que você não vai ter que pagar a conta elétrica. E além do seguinte motivo, muitas vezes os poços estão em zonas não eletrificadas. Então o custo para você puxar o cabo até lá sai muito maior do que o sistema solar. E fora a demora que você depende de outras empresas para puxar esse cabeamento. Para abastecer uma cidade de 500.000 habitantes, levando em conta um consumo diário de 120 litros por pessoa, uma estação de dessalinizadores custaria 60 milhões de dólares, 192 milhões de reais usando energia elétrica, ou 120 milhões de dólares, 384 milhões de reais, se o equipamento fosse movido a energia solar. Os gastos de operação e manutenção saem 40% mais em conta com o equipamento solar. Uma máquina como essa também pode tirar o sal da água do mar. É o que acontece em Fernando de Noronha. Lá ela trata 48.000 litros de água do mar por hora. Vou fazer esse exercício aqui simples. A solução de 1 grama de hemoglobina. O sangue trabalha muito com pressão osmótica, que é em torno de 7 a 8. Em água produzindo 100 ml de solução. A pressão osmótica vale 2,75 ml de mercúrio a 20 graus Celsius. A massa molar da hemoglobina vale quanto? Isso é interessante, né? Perguntando a massa molar da hemoglobina. Bom,
Pessoal, a gente sabe que pressão osmótica é o que a gente viu, né? MRT, concentração vezes, né? A constante vezes a temperatura. Só que aí, tem aluno que falou assim, Gustavo, mais outra forma, não tem como ficar com a equação dos gases, não? Tem e deve. Qual que é a equação dos gases? PV, nRT. Pronto. Só isso aqui você já resolve qualquer coisa. Você não precisa ficar decorando pressão osmótica. É só lembrar, pressão osmótica, lei dos gases, PV, nRT, tá? Beleza? Ok? Então, olha aqui, ó. Puta velha namora rapaz tarado. Decora, puta velha namora rapaz tarado. Puta velha namora rapaz tarado. Acabou, resolveu. Pega isso aqui, resolve, acabou, finalizou e ó, beleza, tá? Agora, se for uma questão de segunda fase, o professor vai querer que você pelo menos faça isso aqui, ó. Troca o P pelo Pi, só para mostrar que você é o cara. Mas, se for uma questão de marcar X, tá desse jeito. Bom, pessoal, ele quer a massa molar. Bom, a massa molar a gente sabe que ó, o número de mols é a massa, não é isso? Todo mundo sabe disso. Dividido pela massa molar. Então o que eu posso fazer? Eu posso calcular o número de mols aqui e depois vir para cá, não tem importância. Então vamos aqui, ó. A pressão é quanto? 2,75. O volume tem que ser em litros, porque olha a constante. Em litros. Então 100 ml, vou colocar aqui, ó, 0,1 litros, tá? É igual a número de mols é o que eu quero. O R, ele sempre vai dar. E a temperatura tem que ser em Kelvin, então, né? Então a temperatura em Kelvin, todo mundo sabe também, né? É só somar com 273, né? Mais 20. Então fica 293 Kelvin. Então fica aqui, ó, 293. Então N vai. Esse aqui vezes esse, facinho, né? 2,75 dividido por isso aqui, ó. Aí já fica um pouquinho grande, né? Aí fica 1.800. Pode fazer a conta aí, né? Para você acompanhar. Mas fica aí 18.000, aliás, 253,9. Cheguei nisso aí, vou fazer essa divisão, que não vai ser difícil, que não vai ser fácil, vai ficar 0,00015 aproximadamente. Então tá aí o que? Mol. Então achei a concentração aí nessa pressão osmótica. Achei, vem pra cá, ó. Então, número de mols é 0,00015. A massa, 1 grama, tá aqui bonitinho, dividido pela massa molar. Multiplicando cruzado, a massa molar, vamos fazer aqui por partes, então dá 0,00015 vezes M é igual a 1. Então M é igual a 1 dividido por 0,0015, né? Então vai dar aí um valor aí aproximadamente de mais ou menos isso aqui, ó. Faz aí na calculadora. Vai dar tudo 76.636,66. Ou vamos colocar em notação científica. Posso até arredondar aqui, ó, 6,7. 1, 2, 3, 4 vezes 10 elevado a 4 gramas por mol. Então uma massa molar muito grande, lógico, a hemoglobina é uma molécula gigante, tá? Que é responsável pelo transporte de oxigênio e outras, muito mais outras coisas, tá? Então tá aí, exercício de gases ideal, né? Então quem já aprendeu gás já sabe isso aqui, é tranquilo. E encerramos aqui com a osmose e acompanha a lei de Raul pra gente finalizar, ok? Vai lá, nós encerramos aqui. Espero que tenham gostado, dá aquele like gostoso e aquele negócio. A química é linda, filho, sabe por quê? Porque a vida, a química, é tudo, mas é tudo lindo. Abraço. Audio Jungle.